E 12 horas, companheiro. E ele não para. Fux entrou em campo e desarmou a acusação, falou em tsunami de dados, incompetência do STF e de quebra, absolveu todos, menos um, o próprio Cid. Se isso não é um plot twist, eu não sei o que é. Mas, gente, nós já esperava alguma coisa, né? Pois ontem teve até escaramuça. É uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei. Agora nós entendemos, né? Porque ele não queria que ninguém interrompesse ele. Antes de nós ir direto para isso, vamos para um contexto rápido, né, meu companheiro, né? Todo mundo sabe do julgamento da primeira turma, né? Dos 5 ministros, Moraes, Dino, Zanin, Carmelúcia e Fux, né? São todos. Quem votou já, né? Os amiguinhos do Lula, né? Moraes e Dino, né? Agora quem vai votar vai ser o Fux, Zanin, o Fux, o presidente, e a Carmelúcia, né? E hoje já começou com o Fux quebrando tudo, né? Eu sou Peixoto, tudo bem? Foda-se, ninguém liga. Primeiro eu vou falar do contexto. É o julgamento do Bolsonaro, todo mundo sabe como é que tá. Todo mundo achou que ia ser uma inquisição e pela fala do Dino e do Moraes, é o caminho que seguia. Porém, o Fux, como foi mostrado anteriormente, já mostrava que ia discordar. E ele tá fazendo um voto histórico. Aí, né? É verdade. Pois ele começou uma divergência na própria primeira turma. O que ele fez hoje pode caber muito mais na frente. Porém, não vai salvar tudo sozinho. Só dá mais esperança. Vamos falar os ganchos que ele fez, sendo que o terceiro e último é o mais forte e o mais interessante. É mesmo? Não. O primeiro é o orçamento de defesa. É claro que ele afirma. Ele fala que foi entregado 70 terabytes para a defesa de Bolsonaro estudar em pouco tempo. E o melhor, alguns eram escolhidos pelo Alexandre de Moraes. E se você fosse colocar isso, como eu posso dizer, em páginas, dependendo da quantidade de caracteres, ou pior, ou da qualidade da imagem, podia chegar a bilhão de conteúdo escrito. E é legal a comparação dele, porque ele fala que é um tsunami de informação que ele não teve, porque tipo assim, ele fala que não teve livre defesa, porque o cara tem que ter noção de tudo que está se defendendo. E é melhor, a citação de Fux, ele comparou isso com um mensalão, sendo afinetada diretamente a Alexandre de Moraes, né? Não cabe ao juiz filtrar isso. Ele não tá cutucando Alexandre de Moraes, mas indiretamente ele cutuca. Ele tá mostrando que ele estudou muito esse caso. Aliás, na minha opinião, eu não sei como ele fez isso, porque ele pegou tintim por tintim. Ele teve ajuda de terceiros, porque se fosse só o gabinete dele do STF, é 3 ministros, é 3 juízes no máximo. Talvez seja americanos, talvez seja direita, não sei. Mas não tem como ele ter feito tudo isso só em 4, 5 pessoas em tão pouco tempo. Ou ele tá fazendo isso há muitos anos, ou ele tá tendo a ajuda de uma quantidade de massa de algum poder. Outra coisa interessante, ele falou vários argumentos, mas eu só vou falar os 3 mais importantes. O outro gancho foi a rejeição de organização criminosa. Por quê? Primeiro, não teve armas. Porque eu escrevi no roteiro, mas esqueci. Eu devia escrever mais detalhado. Fux rejeita a tipificação. Ele rejeita o enquadramento de organização criminosa armada. Primeiro porque o pessoal não estava armado no 8 de janeiro. O pessoal não estava armado. E além de tirando a explicação dele sobre ele removendo também a cogitação e punição, que isso não é punido no Brasil, né? Porque você não pune alguém por apontar uma arma pro outro por homicídio. Você compra o outro por ameaça. Se o cara pegar uma arma e te ameaçar, aí é uma ameaça. Mas você não vai... Se aquela uma arma e apontar na tua nuca, não vai ser assassinato. Vai ser ameaça. Cogitação, companheiro, não é execução. Se não eu pensar que, sei lá, matar uma pessoa, eu posso ser punido por isso. Não pode.
Porque esse pensamento... eu sei que no Brasil, depende se você for direita, se eu pensar... Se você for de direita, você tá errado e você não pode pensar. Mas vamos fingir que você é de esquerda. Vamos fingir que você é de esquerda no Brasil. Você pode pensar que você vai matar um outro, tá ligado? A esquerda pode até chutar a cabeça do presidente, né? Mas ignora. Mas você não pode ser punido por pensar. Isso foi muito interessante. E agora, essa é a tipificação. Agora, o ponto mais importante dele, o mais legal de todos, e o mais importante de voto, né? Foi a incompetência do STF. Não que o STF seja incompetência. Se o pessoal tivesse foro privilegiado, ele seria incompetente. Mas não é. E ele fez 2 casos interessantes do passado da corte. O ex-presidente seria punido na primeira instância, como foi o caso do Lula, ou no plenário. Então a primeira turma não poderia ser. E ele joga isso no fogo. E isso é caso de incompetência absoluta. Se isso for passado, que se o Zanin e a Carmen Lúcia votarem nisso, acabou. Vai ter que recomeçar do zero. Então esse foi o caso mais interessante de tudo. Isso reiniciaria o jogo. Gente, tem muito mais argumentos, mas esses foram os principais contra. Agora eu vou falar umas coisas interessantes. Eles querem que ele seja punido agora, o Bolsonaro. Porque se ele ser punido agora, se o Zanin e a Carmen Lúcia votarem a favor, eu acho que agora só precisaria do Zanin ou da Carmen Lúcia. Aí bateria 3 votos, né? Se eles votarem a favor... vai ter tudo que a esquerda quer. O que a esquerda quer, meu povo? A esquerda quer que o Bolsonaro seja condenado em uma instância, em um colegiado, para cair a lei da ficha limpa. Para ele ser mais uma vez inelegível ano que vem. Por que eles querem isso? Porque o pessoal acha. Porque ano que vem, quem vai cuidar do STF vai ser o Cássio Nunes Mendonça. E ele pode tirar, entre aspas, pode tirar a punição do Bolsonaro, tirar a inelegibilidade do Bolsonaro. Então eles querem que seja colegiado. Então tá uma corrida. E você vê que o Moraes ontem, ou nesse negócio do hoje, não olhou 1 hora na porra da cara do Fux. Não olhou. Isso foi muito interessante, que ele tá nervoso com isso. E agora Carmen Lúcia e Zanin, o que vocês acham? Eu não sei. Porque se o Zanin quisesse, ele teria pegado a Magnitsky aquela hora e derrubado. E a Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia mesmo fazendo tudo que o Alexandre quer, eu fico desconfiado. Mas é duro. O Jair Bolsonaro e talvez a democracia do país, né, ano que vem, esteja na mão de uma pessoa que fala 213 milhões de ditadores, como ela falou, ou o ex-advogado do Lula. Mas é isso, meu povo. Esse é um contexto rápido. Provavelmente esse vídeo vai ser mandado amanhã, né? No dia que tiver tendo a outra parte, né? No dia quinta-feira. E antes disso, gente, por favor, quem viu até o final, comenta de tsunami e fala o que você acha. Se o voto da Carmen Lúcia e do Zanin tá muito na cara pra vocês. Porque, vou ser sincero, todo mundo acha que vai votar a favor, mas eu não sei não. Eu tô com uma impressão que talvez não seja surpreendido, pelo menos por alguma fala deles. Fiquem com Deus e até outro dia. Chegou no final, meu querido? Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe, ative a sineta e, por favor, coloca sugestões aí nos comentários, crítica ou próximas pautas. Qualquer coisa é bem-vinda. Fica com Deus e até a próxima.